Vamos mergulhar numa história fascinante. A história de como um modelo bem simples de uma célula cerebral encarou um desafio que quase colocou um freio na inteligência artificial. E mais importante, como a solução para esse enigma abriu as portas para tudo que a gente conhece hoje. Para a gente ter uma ideia, vamos começar com um número: 10 bilhões. Essa é uma estimativa de quantos neurônios existem no córtex humano, todos eles trabalhando juntos, numa rede de uma complexidade que a gente mal consegue começar a entender. E foi daí que surgiu a pergunta fundamental que os pioneiros da IA se fizeram lá no começo. Será que a gente consegue construir pelo menos uma versão artificial dessa maravilha da biologia? Só uma? A resposta para essa pergunta veio na forma de um modelo matemático que era ao mesmo tempo super simples e genial. O primeiro do seu tipo. Ele foi chamado de Perceptron. Pensa nele como um porteiro de festa. Ele olha para diferentes informações, que são as evidências, dá um peso para cada uma e no final toma uma decisão bem simples, sim ou não, entra ou não entra. E ele se dava muito bem com problemas de lógica básica. Dá uma olhada na função e, ou and. Ele só dispara o resultado 1, ou seja, o sim, se as duas entradas forem 1. É igualzinho o segurança da balada. Precisa apresentar o RG e o ingresso para poder entrar. Se faltar um dos dois, já era. Esse sucesso todo no começo foi super promissor. De verdade, parecia que tinham finalmente encontrado a pecinha de Lego fundamental, o bloco de construção, para criar uma inteligência artificial de verdade. Acontece que todo esse otimismo deu de cara com um muro. Um quebra-cabeça que pra gente parece até bobo, era matematicamente impossível de ser resolvido por um único perceptron. Esse problema ficou conhecido como o problema XOR, e ele sozinho quase causou o fim da pesquisa em IA por anos. Foi um período bem sombrio. Olha só a diferença. À esquerda está o problema I, que a gente já viu, bem simples. Mas à direita está o problema SHORE, o famoso ou exclusivo. A melhor analogia é um interruptor de luz de hotel, sabe? Aqueles que tem um na porta e outro do lado da cama. A luz só acende se um e apenas um dos interruptores estiver na posição ligado. Se os dois estiverem para cima ou os dois para baixo, a luz fica apagada. Tá, mas por que o Perceptron não conseguia resolver isso? Porque ele é um classificador linear. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele só consegue traçar uma única linha reta para separar os resultados. Se você consegue separar dois grupos de coisas com uma reta só, o problema é linearmente separável. A analogia das maçãs é perfeita para entender isso. Imagina separar maçãs vermelhas e verdes numa mesa. Se elas estão em dois grupos claros, uma régua no meio resolve. Mas, com o problema XOR, é como se as maçãs estivessem nos quatro cantos da mesa, com as cores alternadas. Nenhuma linha reta consegue separar as cores do jeito certo. O Perceptron, com sua única régua, simplesmente não podia fazer nada. Essa limitação foi um balde de água fria tão grande que gerou um período de ceticismo enorme. Pesquisadores muito influentes chegaram a questionar se toda a ideia de empilhar esses neurônios artificiais era, nas palavras deles, estéril, basicamente um beco sem saída para a pesquisa. Mas e se o problema não fosse o neurônio, e sim o fato dele estar sozinho? A solução não foi criar um neurônio melhor, mas sim montar um time deles para trabalhar em conjunto. A solução foi simplesmente genial: organizar os neurônios em camadas. Isso deu à rede muito mais ferramentas. Em vez de ter só uma régua para fazer uma linha, é como se ela ganhasse várias réguas. E juntas, elas conseguem desenhar uma forma bem mais complexa para separar os dados, resolvendo o problema XOR que um neurônio sozinho jamais conseguiria. E essa nova arquitetura ganhou um nome: Perceptron de Múltiplas Camadas, ou MLP. Foi esse o avanço fundamental que provou que a abordagem de camadas não só não era estéril, como era incrivelmente poderosa. Essa solução não resolveu só um quebra-cabeça de lógica, não. Ela, na verdade, estabeleceu a base, o alicerce para toda a inteligência artificial moderna que a gente vê por aí. É que o poder das camadas vai muito além dos quebra-cabeças. Ele deu às redes neurais seus superpoderes. A capacidade de lidar com a não linearidade, ou seja, com os problemas do mundo real que nunca seguem uma linha reta, a habilidade de entender o contexto e até mesmo a tolerância a falhas. São justamente as propriedades que a IA precisa ter para funcionar no nosso dia a dia. Então, o ponto crucial é este: dos carros autônomos aos diagnósticos médicos, toda a revolução da IA que vivemos hoje é construída em cima dessa solução elegante para o paradoxo do Perceptron. Pensa bem, tudo começou com a tentativa de construir um único neurônio artificial
e com um desafio que ele não conseguia resolver sozinho. A solução, o poder das camadas, destravou a IA que temos hoje. A pergunta que fica no ar é: se empilhar unidades simples nos trouxe até aqui, qual será o próximo grande avanço estrutural que vai revelar o futuro da inteligência artificial?